Bom, é difícil a gente fazer futurologia aqui, né? Mas, assim, tem um movimento, como a gente acabou de falar, do avanço da direita, né? Então não é um absurdo a gente imaginar. É que aqui a gente tem um cenário um tanto mais complicado para a direita, porque o principal nome do que a gente chama de direita aqui no Brasil, que é o Bolsonaro, ele está enfrentando vários problemas aí, tá inelegível e tudo mais, né? Existe a iminência dele ser preso, né? E aí a gente precisaria de um novo representante para a direita. E é que assim, eu não acho que o avatar da esquerda aqui, que é o Lula, é o melhor possível. E eu também não acho que o avatar da direita aqui também é o melhor possível. A gente se viu tendo que votar entre Lula e Bolsonaro. E, felizmente, assim, isso não deve se repetir. Se acontecer do Bolsonaro conseguir se tornar elegível de novo, a gente vai ter, com certeza, a última vez que eles vão se encontrar nas urnas, né? Porque, assim, os dois estão velhos, tem um monte de coisa acontecendo. Mas se a gente for olhar para um cenário mais com as cartas que estão na mesa agora, a gente vai precisar, a direita vai precisar se organizar em torno de um outro candidato, de um outro cara, que aí tem alguns nomes. Aí talvez o mais forte seja o do Tarcísio, né? O Zema também, ele falou que Tem o Zema também, mas eu ainda acho que o Tarcísio é um pouco mais forte. O Zema já vem tendo algumas declarações um pouco mais pró-Bolsonaro, não sei. Ele falou, por exemplo, que a questão de se teve ditadura ou não no Brasil é uma questão mais de interpretação histórica. Falou que o Bolsonaro está sendo... Já dando uns agradinhos mais pra aula bolsonarista da força, assim, né? Olha, eu acho que todo mundo que viveu a ditadura pode dizer que teve ditadura, né? Complicado isso, né, cara? Porque assim, o que será que... Isso é só um aceno político de uma narrativa, de um discurso para agradar uma galera. Porque no fim, se a gente se atém aos fatos, é muito difícil tu defender que não teve uma ditadura no Brasil, né, cara? Não, principalmente pós-68, que é o AI-5, tem a supressão ali do Congresso Nacional, a Suprema Corte, tem fim do direito de habeas corpus, não tem como falar que isso não é uma ditadura que aconteceu, não é questão de interpretação histórica, é um fato, né? É um fato. Mas eu penso assim que Por que o Zema fala isso? Porque aquele cara que é mais bolsonarista, vendo que o Zema fala isso, Total. Já te pra esse cara. Agora, o cara que, por exemplo, tá na dúvida em quem votar e... um é o Lula, o outro é o Zema, que eu sei que ele é mais liberal, tá falando umas besteirinhas aí só pra agradar uma aula mais... Deixa eu votar no Zema, entendeu? Acho que prejudica pouco o Zema, Entendi. mas faz com que ele ganhe muito apoio desse possível lado bolsonarista, caso o Bolsonaro não possa concorrer. Porque o cara que quer votar no Lula não vai votar no Zema de qualquer forma, mesmo que não seja o Lula o candidato, né? Essa que é a verdade. Então, eu entendi. No fim das contas, ele tem um custo político baixo ao falar essas paradas aí, né? Meio que um cara que é mais liberal, um cara mais centro-direita, ele vai falar, tá falando besteira, mas só porque ele tem que agradar aquele lado, né? Enfim, tal. Então acho que ele acabaria indo no Zema da mesma maneira. A gente, assim, falando rapidinho um pouquinho de Brasil aqui, a gente tem uma... Você acha que a gente tem aqui temos qualidade na esquerda e na direita brasileira? O que eu quero dizer com isso? Que assim, normalmente, eu tava conversando aqui com o Reinaldo Azevedo, inclusive, na sexta-feira, e ele tava dizendo que, putz, cara, a direita brasileira, ela tá intimamente identificada com o bolsonarismo. E o bolsonarismo, ele não é, apesar de ser um movimento de direita, ele não é a direita clássica. Ele é uma direita um pouco mais, muito à direita, né? Mas a gente tem poucos representantes que estejam mais não vou dizer que não sejam direita e estão mais pro centro, mas são, sei lá, menos barulhentos, menos extremos. A gente tem poucos representantes nesse sentido, né? Já na esquerda a gente tem uns caras que estão mais do campo que dá para trocar ideia, né? E eu não tô dizendo aqui que eu defendo a esquerda nem a direita, não. Eu acho que inclusive ele tá muito complicado para a nossa situação política aqui no Brasil, tá bastante complicado. Então, mas você acha que de relevância nacional, Igor, tipo essas pessoas, sabe, pegar uma Tabata Amaral, por exemplo, você estava falando, por exemplo, de uma centro-esquerda, assim? Tem o João Campos, por exemplo, também lá. Esse cara parece ser ele é identificado com a esquerda, né? Mas ele parece ser um cara que, sei lá, não tô defendendo o João Campos, nem dizendo que ele é meu candidato, nem nada. Mas é porque tem que deixar claro isso. mas é que assim, pelo que eu vejo, e eu não fui procurar muito a fundo, até porque quando você... Se acontecer de, por exemplo, o João Campos aparecer como candidato, aí que a galera vai pescar, vai pesquisar mesmo e ver o que tem ali para poder atacar ou para poder defender, né? Sim. Então, assim, nesse momento tem pouca informação mesmo,
Mas eu fico pensando se a gente tem bons representantes de esquerda e de direita e se realmente a gente tem a chance de aparecer um cara que tenha um perfil mais pacificador nesse sentido. Eu não sei nem se funcionaria aqui no Brasil, porque acho que a gente tá mesmo na vibe do jogo de torcida por enquanto, né? Eu acho também que a gente é muito personalista, né? Talvez na direita eles sejam obrigados a fazer isso, possivelmente pela inelegibilidade do Bolsonaro, né? Então eles vão ter que achar uma figura, e muito possivelmente essa figura vai querer se associar ao máximo ao bolsonarismo e vai querer se vender, talvez não exatamente como ele, mas um cara de oposição ao Lula. Tipo, vota em mim porque eu não sou o Lula e eu sou mais ligado aqui ao que é o Bolsonaro. Mas será que isso basta? Porque, por exemplo, tem o Tarcísio. O Tarcísio, ele, assim, se a gente coloca o Tarcísio do lado do Bolsonaro, na minha opinião, o Tarcísio ele é mais fácil de trocar uma ideia. Eu vi o debate dele com o Haddad na TV e foi o melhor debate que eu já vi na minha vida, sabe? Pelo governo de São Paulo. Foi os caras debatendo ideias mesmo. Eu não lembro de ter visto isso daí antes, sabe? E aí, ele precisa mesmo assim fazer acenos e defender pautas que talvez ele nem acredite tanto, que nem o Zema, para poder pegar essa galera aqui e dizer que ele tá desse lado aqui. Por quê? Porque a direita brasileira tá muito identificada com o bolsonarismo, né? O bolsonarismo, de certa forma, sequestrou o que é ser direita no Brasil, né? Então, o surgimento de um cara que consegue ser direita e não necessariamente beber da fonte do bolsonarismo, tá um cenário mais complicado. E talvez na esquerda seja menos complicado um cara mais à esquerda que não bebe necessariamente da fonte do PT, ou não? Mas que teria relevância nacional? Putz, pois eu não sei se ele teria relevância nacional, né? Eu não vejo hoje nenhum nome de esquerda que tenha a capacidade de vencer uma eleição a não ser o Lula. O Boulos. Ele tá tentando ser um mini Lula também. Se vencesse, a gente meio que é o Lula, só que mais jovem, né? Eu vi ele falando uma vez num comício lá, até o jeito que ele fala lembra o Lula falando, né? Você tem razão. Meu irmão. Então fudeu.